Você, quem fica aqui comigo, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 19. Evangelho de João, capítulo 17, dos versos 6 até o verso 19. Diz o seguinte: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o teu nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo em favor deles e me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Graças a Deus. Nós vamos ler mais um verso. Eu vou ler, você pode só acompanhar, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17 também, verso 28. Diz assim: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Eu vou ler mais uma vez. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Livro dos Atos dos Apóstolos 17, verso 28. Baixe sua cabeça. Pai amado, obrigado pela tua palavra no nosso meio. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos conduzido à tua verdade. A tua palavra é a nossa verdade. Senhor, fala conosco, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar dos nossos corações, possa mudar os nossos corações e que isso nos transforme, isso nos converta ao Senhor e converta também uns aos outros, no nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez uma pessoa, um amigo me disse assim: o povo evangélico é o religioso menos unido. É o religioso mais cada um por si. E eu entendi o que ele quis dizer. Doeu um pouquinho na hora, mas ele falou num tom até mesmo de brincadeira, mas eu entendi o que ele quis dizer. Nesse final de semana nós tivemos um acampamento dos jovens, Acampa Dentro, que era a união dos jovens e adolescentes da nossa igreja com a união dos jovens e adolescentes da IPI Mandaguaçu.
E foi uma benção. Eu não estive lá, mas eu estava acompanhando pelas redes sociais. Foi maravilhoso. Eles posaram lá da sexta para o sábado, foram ministrados pelo pastor Eduardo. E o ponto é que muitas vezes união dos evangélicos resume simplesmente a campo dentro. A união de duas igrejas para um determinado evento. E não é isso que é a união, não é isso que é a unidade que o Senhor Jesus quer da igreja. É muito mais do que isso. Embora seja uma bênção quando duas igrejas ou mais igrejas se reúnem para ter ali os jovens sendo ministrados ou qualquer evento entre igrejas. É uma bênção. Mas não é isso que é unidade. Unidade é mais que isso. E o texto que a gente leu por último, que é esse versículo dos Atos dos Apóstolos, ele fala muito comigo nesse sentido, no sentido de unidade. O apóstolo Paulo vai dizer assim: nele nos movemos, nele vivemos. Como disse os poetas de vocês. E eles disseram também: somos descendentes dele. E por que que esse versículo de Atos 17, verso 28, fala tanto comigo? Porque esse versículo, ele é a junção de textos pagãos que Paulo estava associando aos atenienses quando ele esteve lá. Esse texto, essas falas, nele vivemos, nos movemos e existimos, é de um poeta chamado Epimênides, de uma poesia chamada Crética. E a fala, somos descendentes dele, talvez na sua versão, somos geração deles, é uma frase do hino a Zeus, do poeta Cleanto. E Paulo vai lá e joga isso na minha Bíblia e na sua Bíblia. Paulo pega poesias pagãs, poesias escritas a Zeus, e ele coloca na minha Bíblia e na tua Bíblia. E ele fala assim: como diz o poeta de vocês. E sabe por que isso move muito meu entendimento, meu coração? Isso me deixa bem feliz. Porque Paulo entendeu o que é unidade. Para Paulo, unidade não é entre os irmãos da igreja. Para Paulo, unidade não é entre os irmãos da célula. Paulo não satisfaz com aqueles que estão perto dele e que profetam a mesma fé que ele. Ele se une àqueles e aonde ele tenta introduzir, captar a conversa, entender a conversa que está acontecendo e identificar um ponto em comum. E isso falta em nós no sentido de unidade. É por isso que Paulo fala assim: vocês disseram isso, os poetas de vocês disseram isso, a respeito do Deus de vocês, de Zeus, que era o grande Deus do Olimpo, pai de todos os deuses do Olimpo, era Zeus. Então Paulo pega essa fala a Zeus, de uma poesia chamada Hino a Zeus, e ele fala: vocês estão certos, vocês só estão vinculando isso a um outro Deus. E vocês deveriam estar se relacionando a um Deus que é esse Deus que vocês até têm um altar aqui, mas desconhecem, que é o altar ao Deus desconhecido. Deixa eu falar uma coisa para vocês: eu conheço esse Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, morreu pelos pecados seus e meus, ressuscitou e hoje ele está à destra do único Deus que existe. Paulo foi essa pessoa corajosa que entrou em Atenas, uma cidade mais politeísta de sua época, e falou isso: olha, vocês estão escrevendo coisas boas aqui. Vocês estão falando coisas interessantes, coisas que eu inclusive compartilho. Irmão, quando que um de nós faremos isso? Quando que um de nós chegaríamos a um irmão de uma religião, de matriz africana, por exemplo, e faria alguma coisa assim? Não, vocês estão certinho. Vocês só estão com Deus que não é o mesmo que o meu. Vocês estão com Deus errado, mas vocês estão falando coisa em verdade. Paulo fez isso: irmão, você não precisa acreditar em mim, você só precisa ler a Bíblia. Lá no final da tua Bíblia
no rodapé tem aquelas anotações. Se você pegar, por exemplo, uma Bíblia de estudo, vai ter uma anotação. Você dá uma olhada na anotação que está lá no verso 28 de Atos 17. Está falando todos os nomes desses poetas que eu estou falando. Quando que a gente faria algo assim que o Paulo fez? A gente está concentrado, como diz alguns amigos meus, estamos pescando no aquário, o nosso mesmo aquário. Na verdade, o aquário que é nosso, ou que é do vizinho, nós estamos pescando nele. Quando que a gente se uniria a um irmão que professa uma fé diferente da nossa? Quando que a gente faria isso? E é por isso que nós estamos com um problema, no final das contas, de comunhão. O nosso problema é de comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia. E o tema da mensagem de hoje é koionite. Koionite no sentido de, se a comunhão é koinonia, esse sufixo ite, que vai normalmente para uma inflamação, faringite, laringite, bronquite, koionite, um problema, uma inflamação, uma disfunção na nossa comunhão. Nós não entendemos o que é koinonia. Nós não entendemos o que é comunhão. Existe uma outra palavra grega que é muito parecida com essa, ela é quase uma irmã de koinonia, que chama eclesia. Eclesia é a palavra para a igreja, daí vem Eclesiastes. Ela nasceu, a primeira vez que o grego usou ela, usou como ekkalel, que é se reunir. Ekkalel é a reunião. Depois virou eclesia, depois iglesia, depois igreja. É a nossa palavra para a igreja. Igreja e comunhão deveria ser a mesma coisa. Por isso que são palavras quase irmãs, eclesia e koinonia. Igreja é a reunião para que ali aconteça a comunhão. Só que o problema é que a gente considera igreja a sexta igreja presbiteriana independente de Maringá. A primeira igreja presbiteriana independente de Maringá, a segunda, a terceira, as nossas igrejas de uma forma individual. Quando a igreja de Jesus não tem parede. A igreja de Jesus não está limitada às paredes dos nossos templos. Então, a gente consegue prever que há um problema na nossa comunhão, que nós vivemos uma koionite, uma inflamação, uma infecção nos nossos relacionamentos, quando a gente entende que a igreja de Jesus é essa ínfima parte do corpo onde a gente participa e que nós não nos alegramos, inclusive quando chega outro. Você se alegra, irmão, quando na cela vai um visitante? Você se alegra, irmão, quando na igreja aparece um visitante? A gente parece que abandonou o processo de convidar para a igreja, convidar para a cela, convidar para os acampamentos. Parece que a gente abandonou o processo de chamar para dentro, de dizer, ekkalel, vem aqui se reunir comigo, vem aqui participar do tempo onde eu participo. E aí a gente vive nossos relacionamentos cada vez piores. Nós vivemos relacionamentos com dificuldade em perdão, dificuldade na misericórdia. Não conseguimos olhar para o nosso irmão e entender dele o problema que ele está passando. Você sabe por quê? Porque a gente já não se reúne com nossos irmãos. E quando a gente se reúne, nossas conversas são absolutamente superficiais. Conversas nos dias de hoje são um problema. A gente substituiu conversas por troca de informação. Hoje a gente já não conversa mais, a gente coleta e entrega informação. Na era do WhatsApp, na era da internet, do chat rápido, do vídeo rápido, a gente já não conversa, a gente já não se relaciona.
Parece que quando não existia a internet era muito mais fácil a gente se comunicar, se relacionar, porque cada vez que a gente se reunia ali havia uma qualidade nas nossas reuniões. Agora com a internet, você já não fala mais você fala VC, você já não fala mais também, você faz TB, você vai abreviando, já você já está se comunicando por aquelas figurinhas. Eu conheço gente que só se comunica com figurinha. Você vai hoje na igreja, ele manda uma figurinha assim. Então as pessoas já não se conversam, elas já mandam figurinhas. Porque hoje a gente já não tem mais a destreza das conversas, a qualidade das conversas. Hoje em dia a gente substituiu as nossas conversas por coleta e entrega de informação. E estamos piorando. Hoje a coleta e a entrega de informação está piorando. A gente já não está mais entregando informação. A gente já arremessa ela. A gente já pega uma informação e joga. Onde pegar doeu, o problema é teu. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: eu não sou responsável por aquilo que você entende. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. E eu precisei corrigir a pessoa. Era uma pessoa que fazia parte da minha equipe de trabalho. Eu falei assim: você precisa rever isso. Porque numa conversa, aquela pessoa que recebeu, o receptor importa. O mensageiro importa, mas o receptor também importa. Numa conversa, se eu entendi o que você está falando, é importante. Se eu não entendi o que você está falando, pode ser realmente que eu tenha uma dificuldade de entender o que você diz. Mas, no mínimo, você precisa rever a forma que você também falou. Porque numa conversa, o mensageiro e o receptor importam. Num arremesso de informação, não importa. Eu jogo onde pegar, pegou. Se doeu, se você ficou chateado, o problema é teu. E a gente tem trocado relacionamentos por coletas, entregas e agora arremessos de informação. O Senhor Jesus vai nos ensinar no texto que nós lemos do Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 17, sobre a união. União é mais do que arremessar informação. União é mais do que a gente estar na mesma igreja. União é mais do que a gente confessar a mesma doutrina. União é mais do que isso. Então Jesus começa nesse capítulo orando ao Pai por si mesmo. Afinal de contas, ele está para ser preso, crucificado e morto. No capítulo seguinte do evangelho que nós lemos de João, Jesus já é preso. Então, é no finalzinho da sua experiência antes da crucificação. Então, Jesus ora para si mesmo. Em seguida, que é o texto que nós lemos, Jesus ora pelos seus discípulos, ele ora pela sua igreja. E, por final, ele ora por todos aqueles que receberia, então, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo Jesus. Mas ele ora por você. Irmão, eu oro por você, você ora por mim. Deixa eu falar uma coisa, Jesus também orou por você. Isso é muito importante você saber. Jesus também orou por você. E a oração que ele fez por você é: Pai, que todos eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. A oração que Cristo fez por nós, irmãos, é por unidade. E quando nós vivemos uma coionite, uma inflamação nas nossas comunhões, uma inflamação na coionia, a gente não consegue viver a unidade que Cristo quis para nós. Porque a eclesia, que é a nossa reunião, está prejudicada. Apóstolo Paulo vai falar isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai falar assim: o culto de vocês mais faz mal do que faz bem. Há uma prejudicação dos cultos de vocês. O culto, a reunião de vocês está prejudicada. Paulo ele sempre foi muito sincero com relação a isso. E tem um pastor que eu gosto muito, chama Paulo Borges, do Ministério Sal da Terra. Não é da igreja Sal da Terra, é do Ministério Sal da Terra. Ele fala assim: o problema da igreja é que ela virou um conjunto de individualidades.
Está todo mundo aqui reunido na eclesia. Está todo mundo na igreja. Está todo mundo na grande celebração. Na reunião que é o culto da família de domingo. Só que está todo mundo celebrando a sua individualidade. Está todo mundo na igreja querendo a sua própria bênção. Está todo mundo reunido no mesmo lugar, desejando para si aquilo que ele tem de interesse. Ele veio para o Senhor curar uma doença em alguém da sua família. Ele veio para o Senhor fazer um milagre nas suas finanças. Ele veio para o Senhor dar a ele um trabalho melhor. Então está todo mundo reunido no mesmo lugar, no nome da mesma pessoa, celebrando a sua própria individualidade, quando deveríamos estar reunidos na eclesia, na igreja, no ajuntamento dos santos, celebrando a comunhão dos santos, a nossa comunhão, a comunhão em Cristo Jesus, celebrando a nossa unidade e não a nossa individualidade. E aí o Senhor vai nos ensinar nesse texto que nós lemos, do Evangelho de João, capítulo 17. A primeira coisa que ele vai nos ensinar é: você é a mudança que você quer no outro. O verso 19, Jesus vai falar assim: não rogo pelo mundo, não rogo pelo mundo. E aí, esse é um texto que eu quase arranjei confusão quando eu estava concluindo o meu TCC de teologia, eu usei esse texto. E aí eu li um comentário desse texto escrito por João Calvino, pastor. E João Calvino, quando faz o comentário do Evangelho de João, quando ele chega nesse texto, não rogo pelo mundo, ele faz um comentário do tipo assim, e eu escrevi isso no meu TCC, tá? E aí o meu coordenador veio falar comigo de uma maneira bem especial. Mas deu tudo certo, eu fui aprovado, foi uma benção. João Calvino escreve assim: nós devemos sim orar por aqueles que são salvos, por todos aqueles que são salvos. Afinal de contas, não sabemos identificar os eleitos dos prébios, daqueles que não são eleitos. Só que, enquanto isso, ao mesmo tempo que oramos pela salvação de todos, devemos também, em paralelo, orar para que Deus destrua seus inimigos. E aí eu comentei isso de uma forma: até quando a gente vai falar de unidade, irmão? E essa é uma crítica a nós presbiterianos, calvinistas. Até para falar de unidade, a gente tem dificuldade quando a gente olha para gente que não confessa a mesma fé que nós e que na nossa cabeça a gente chama de inimigo. A gente chama de inimigo aquele que é inimigo de Deus. Mas existe um problema em eu falar que fulano é inimigo de Deus, principalmente quando o assunto é religioso. Sujeito é da religião de matriz africana, portanto ele é inimigo de Deus. E se ele é inimigo de Deus, ele é meu inimigo também. E se ele é meu inimigo e é inimigo de Deus, Calvino está falando assim que a gente tem que orar para Deus acabar com seus inimigos. Mas na Bíblia está escrito que eu sou mão de Deus. Eu sou agente do Senhor, do Evangelho. Então sabe o que Deus está falando aqui para mim, irmão? Que eu tenho que acabar com os inimigos de Deus. Portanto, vamos lá apedrejar o terreiro da mãe de santo tal. Como a gente vê de tempo em tempo no jornal. De qualquer tipo de veículo. A gente, até para falar de união, a gente quer acabar com os inimigos de Deus, sendo que a gente nem sabe quem são eles e se eles de fato existem. Porque Deus é soberano. Deus é governante sobre a terra. Não há ninguém que possa com Deus. Não há ninguém que possa resisti-lo. Não é inimigo suficiente para um Deus que pode tudo.
Então eu muitas vezes crio inimigos para Deus. E quando o Senhor Jesus está falando esse texto, ele diz assim: não rogo pelo mundo. Ele está dizendo assim: olha, eu não estou orando, Senhor, para que o Senhor faça um mundo diferente. Eu estou orando por eles. A tarefa de fazer um mundo diferente é deles, não é tua, Pai. É isso que Jesus está dizendo. Eu não estou orando para o mundo. Eu estou orando pelos meus discípulos. Eu oro a Ti, Deus, pela Tua igreja. A Tua igreja precisa ser fortalecida nesse mundo. O Senhor Jesus está falando assim: nós devemos, sem fazer parte do mundo, trabalhar por um mundo melhor. Porque ele fala, eles não são daqui como eu também não sou. Eu gosto do nome do ministério dos nossos adolescentes, que é forasteiro. Forasteiro é aquele que não é daqui. Não somos daqui, de fato, mas estamos aqui. E é nossa a tarefa de fazer desse mundo um mundo melhor. É nossa tarefa de fazer do caos do mundo o reino de Deus na terra. É nossa tarefa. Por isso que o Senhor Jesus, na hora de nos ensinar a orar, ele fala, quando vocês forem orar, vocês digam, venha a nós, Senhor, o teu reino. Venha a nós, o teu reino. Faça a tua vontade aqui na terra, Deus, a mesma forma que ela é feita aí no céu. Jesus está falando, o reino de Deus que está aqui na terra, ele é um reino misturado, emaranhado no caos. E esse caos, ele vai mudar através do reino de Deus. Esse caos vai mudar através do evangelho da cruz, do evangelho de Cristo Jesus entrando no caos. Por isso o Senhor Jesus vai orar, Senhor, dê a eles, dê à igreja essa força do evangelho, essa força de eles serem reconhecidos pela graça, pela misericórdia, pelo teu amor, porque é eles quem vão mudar o mundo. Essa é a primeira coisa que Jesus ora ao seu respeito. A segunda coisa é, de você é exigido sacrifício da unidade. É de você que é exigido o sacrifício da unidade. O verso 11, Jesus chama o Pai assim, Pai Santo. Pai Santo. E daí depois, no final desse mesmo versículo, 11, ele fala, que eles sejam um. E Jesus vai se referir ao Pai como Santo, e depois lá embaixo desse mesmo capítulo, Pai Justo. E para mim não é à toa. Quando eu falo de santidade, eu não sei você, mas quando fala de santidade na Bíblia, uma das coisas que me remete, que me lembra, é aquele momento onde o sacerdote entra no templo uma vez por ano para expiar os pecados de toda a nação. E nesse momento ele tem que estar santo, senão o que acontece com ele? Ele morre lá dentro, por isso que ele entra amarrado com uma corda e com um sininho, que é para saber se existe movimento lá dentro ainda. Parou o sino, morreu, puxa o corpo para fora, porque não vai dar nem para buscar lá dentro. E ele faz esse sacrifício, porque isso é um sacrifício. Eu entrar num lugar, Everton, para expiar o seu pecado, e se eu não tiver legal eu morro, concorda comigo, é um sacrifício? Você está de boa onde você estiver. Eu não estou de boa lá dentro. Vocês entendem por que é sacrifício? A santidade, ela é, a base da santidade é o sacrifício. É por isso que Jesus vai dizer aqui também nesse mesmo texto, Pai, eu me fiz santo. Eu me fiz santo para que eles fossem santificados. Eu estou sendo santificado para que eles sejam santificados. Eu estou me sacrificando. Eles também vão ter que se sacrificar. Não no mesmo sentido de expiação de pecados, mas no sentido de fazer
das tripas do coração para que a unidade aconteça. Eu me sacrifico, irmão, sabe em favor de quem? Seu. Eu me sacrifico em favor seu. A unidade é difícil, irmão. Eu tenho que abrir mão de muita coisa para a nossa unidade dar certo. Eu tenho que abrir mão de muita coisa para a nossa unidade dar certo. Esses dias eu falei com um amigo, rapaz, você é a parte boa da nossa amizade. Porque você me procura tanto, um amigo pastor também, pastor Mateus. Você me procura tanto e normalmente na hora que você me liga eu não te atendo, eu tenho que retornar depois. Você é a parte boa da nossa... Ainda bem que tem você, Mateus, porque senão a gente não era amigo. A unidade exige sacrifício. A unidade, o perdão, exige muito de nós, irmão. Mas o Senhor Jesus, Ele amarra as coisas. Um Pai que é santo. É o Pai que faz de Cristo santo e de você e de mim santos, separados, mas tem um negócio. Não é separados do mundo, é separados para um propósito. E Paulo entendeu bem isso quando ele estava em Atenas. O propósito dele era separado, mas ele estava no meio do mundo. Ele não estava separado do mundo. Paulo vai conversar com o ateniense, vai falar com gente onde nasceu a filosofia, nasceu a matemática, nasceu a sociologia, onde as mentes mais brilhantes da terra estavam. E ele vai falar de igual para igual. E ele vai falar, o que vocês estão falando é certo. Talvez vocês só não saibam de quem você está falando. E agora eu quero ensinar vocês de quem vocês tanto falam. E aí ele apresenta Jesus. Só faz isso quem se sacrifica, irmão. Só quem entendeu a mensagem do Evangelho de João, capítulo 17, que faz isso. Quem entendeu o sacrifício da união, o sacrifício da unidade, que é ir buscar no mundo que você não faz parte, mas você está. E o Senhor Jesus ainda vai dizer para o Pai, como nós vamos ler agora, Pai, e não tira eles daqui. Eles podem não ser daqui, mas o lugar deles é. Eles não vieram daqui, mas o lugar deles agora é aqui. Que é o que a gente vai entender agora no verso 15. Não rogo para que os tire do mundo. E aí a gente vai aprender que é nossa a tarefa de unir. Tem algumas pessoas que eu já vi falando que mal podem esperar pelo retorno de Jesus. É muito fácil a gente ver isso dentro da igreja. E é claro que eu quero que o Senhor volte. Eu quero ser daquela geração que vê o Senhor voltando em vida. Né? Afinal de contas, eu não quero morrer. Mas a impressão que dá quando eu vejo gente falando da volta de Cristo é que ele já está de saco cheio daqui. A pessoa está tão de saco cheio de viver aqui que ele já quer ir para o céu agora. E eu interpreto, você me perdoa se eu estiver sendo herético aqui, irmão, mas eu interpreto isso como se nós estivéssemos numa terça-feira à tarde, quarta-feira de manhã, esperando o final de semana chegar. Irmão, tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho para você e eu fazer. Porque a tarefa de transformar esse mundo no reino do céu é minha, é tua. Você está querendo matar serviço, irmão. É claro que vamos nos alegrar com a volta do Senhor nas alturas, do jeito glorioso. Nós queremos isso, é claro, mas esse é o tempo dele, não é o seu. Você deveria amar o que o Senhor deu para você como tarefa. Você deveria estar apaixonado pela tarefa de ser um arauto do Evangelho. Você deveria estar com os olhos brilhando por ser um agente da graça de Deus no mundo onde tem muita coisa que fazer, irmão. Queremos sim sermos arrebatados, queremos sim morar com os céus nas moradas que Ele preparou para nós um dia. Queremos sim. Mas tem muita tarefa para você e para mim aqui, irmão.
Tem muita tarefa para você fazer aqui, como ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus orou por isso. Isso foi intencional da parte de Jesus. Isso não veio na cabeça dele de repente. Ele orou: Pai, não os tira daqui. O lugar deles é aqui. É eles que farão desse lugar uma parte do céu, porque é deles o evangelho que o Senhor me deu e que eu os entreguei. E eles aceitaram, falando da igreja, falando dos discípulos. Irmão, é de você, é de mim, a tarefa de transformar os nossos locais. É de você, é de mim, a tarefa de fazer dos nossos locais lugares com uma unidade. Lugares que se parecem com o céu. E o Senhor Jesus não vai te tirar de alguns lugares que você está, só porque está difícil a sua vida. Alguns lugares o Senhor Jesus não vai te tirar. Porque alguns lugares que você está, você foi colocado por Deus para transformar esse lugar num lugar de unidade, num lugar de um pouco mais parecido com o reino dos céus aqui na terra. Você crê assim? Então feche seus olhos. Pai Santo, glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Porque através de nós tem a tarefa, existe a tarefa de unir, de unificar. A tarefa do abraço, a tarefa do acolhimento, a tarefa do trazer para próximo, a tarefa, Senhor, de levar a mensagem da cruz, a mensagem da transformação da onde nós estamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor orou a Deus para que o Senhor não nos tirasse daqui, porque aqui é o lugar onde o Senhor quer que sejamos. Obrigado porque o Senhor não só pediu, mas rogou, insistiu, implorou ao Pai que é santo, por uma vida, Senhor, aqui, transformando os nossos locais em lugares de unidade, em lugares de coinonia, em lugares de ajuntamento de santos. Senhor, que as nossas reuniões, que as nossas comunhões, Senhor, sejam tratadas pelo seu Santo Espírito. Como nós acabamos de cantar, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Que esse lugar transborde da Tua alegria. Que esse lugar sare. Que os nossos lugares sarem. Que nós possamos, Senhor, amar o que nós fazemos. Amar, Senhor, o evangelismo. Amar o acolhimento, que nós possamos, Senhor, orar por uma igreja cheia, não por causa do número, mas por causa da quantidade de pessoas que estão de joelhos ao Teu altar, de joelhos a Ti, rendendo suas vidas a Ti, que nós possamos nos importar com essas vidas, Senhor, porque a tarefa é nossa, a tarefa de unir é nossa. Nós queremos, Senhor, fazer parte dessa tarefa. Nós estamos felizes com essa tarefa que o Senhor nos deu e nós somos gratos. Senhor, quero agradecer por esse tempo, Senhor, de eleições de oficiais dessa igreja. Que seja um tempo, Senhor, rico da Tua graça, onde o Seu poder se transborde, Senhor. Onde essas pessoas, Senhor, hoje candidatas, amanhã eleitos, possa, Senhor, trabalhar na unidade da Tua igreja, na unidade das nossas comunhões, na unidade das nossas reuniões, do nosso ajuntamento, que o nosso ajuntamento, Senhor, deixe de ser um ajuntamento de pessoas individualistas, individuais, e passa a ser uma celebração da nossa unidade, para que todos sejamos um, assim como Tu, ó Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo são um. É o que nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos de pé. Nós vamos cantar mais essa música. Em seguida,
o pastor vai fazer a coleta de pedidos de oração e nós vamos orar por você. Amém?